Eu vou te convidar para você abrir a Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 6 até o 11º versículo. Todos estão de posse? Sim. Nós estamos com uma quinta-feira bem florida, irmãos. Fazia tempo que eu não via uma quinta-feira tão cheia de flores no jardim de Deus. E eu te digo que tudo isso é para Deus. Todos que aqui vieram para ouvir o Senhor falar. Na terça-feira, começamos a nossa pré-campanha de oração, Ministério de Intercessão, Torre Forte, e nós estivemos aqui com 87 pessoas. Ontem, nós estivemos aqui, segundo alguém me falou, 92 pessoas, né? Amém? Ok, a palavra do Senhor diz assim: e isto afirmo, versículo 6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Amém? Ok, queridos, eu vou orar com você mais um pouquinho e nós já vamos falar sobre esse texto aqui, tá ok? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, de todo o coração, reunimos-nos aqui nessa noite e a Igreja Batista Central de Rio Verde se reúne, meu Deus, mais uma vez, como de costume, para ter um momento onde possa ouvir o Senhor falar aos corações. Nós já temos o hábito, o costume santo de ouvi-lo falar. E quando o Senhor fala, é diferente. É diferente porque o Senhor transforma o nosso interior e também transforma o nosso exterior. Meu Deus, todas as pessoas que têm vindo para essa igreja e que têm se disposto a se colocar debaixo da cobertura espiritual a qual o Senhor me confiou, têm sido muitíssimo abençoado e abençoada. O Senhor sabe, meu Pai, que os milagres estão acontecendo, e eles estão acontecendo não por minha causa, mas porque Jesus se agrada de nós. Jesus tem disponibilizado graça em nossas vidas, e o nosso Senhor Jesus tem operado milagres no espiritual, no emocional, no físico, no financeiro, no familiar, em todas as áreas. O nosso Deus é um Deus de bênçãos completa. Por isso, cada completude do Senhor em nossas vidas, meu Deus, é para o nosso bem-estar, é para a nossa felicidade. Por isso, em nome de Jesus, papai, fica conosco, e o teu Espírito Santo pode manifestar a sua glória.
O teu Espírito Santo pode operar grandiosamente na nave do templo, porque há liberdade. O teu Espírito Santo é sempre bem-vindo, não só em nós, porque em nós ele já habita, mas ele é bem-vindo no nosso meio. Santo Espírito pode operar, Santo Espírito pode curar, Santo Espírito pode confortar e consolar, convencer e ensinar. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Olha, irmãos, eu vou falar sobre a liberalidade da oferta. Eu quero estabelecer alguns princípios importantes para você aqui. O que é liberalidade? Liberalidade é você dar sem restrição, é você se doar, é você proporcionar a alguém um momento de gozo, uma ajuda, enfim. É quando você ama com amor altruísta, um amor que vai além dos interesses pessoais, um amor quase ágape, que é o amor de Deus. E esse texto que eu acabei de ler, às vezes ele é muito mal utilizado por alguns líderes religiosos que se valem dele simplesmente para auferir algum lucro ou arrecadar um pouco mais. Não, não, não. Eu quero que você entenda primeiro, que eu me lembro, eu acho que é a primeira ou a segunda vez que eu prego nesse texto em toda a minha vida, e olha que eu prego desde o ano de 99. Então tem 16 ou 17 anos que eu já prego a palavra. Eu devo ter pregado 2 vezes só nesse texto, hoje é a segunda vez. Mas eu quero disponibilizar em Cristo Jesus uma oportunidade para você ser abençoado. Nós lidamos com pessoas aqui de vários naipes. Quando eu falo isso, eu estou dizendo de capacidade de ajudar. Existem pessoas na nossa comunidade, na nossa igreja, que elas são sempre prontas para ajudar. E às vezes elas tiram a própria camisa para dar para alguém. Existe uma música bem do mundo, de cantores bem do mundo, que não tem nada a ver com o nosso contexto, mas o princípio é interessante. Se eu tivesse 2 camisas, uma eu te daria. E eu sei que existem pessoas aqui, pode tirar da própria camisa do uso para dar. Eu conheço gente aqui que é assim. Tem pessoas aqui que eu nem gosto de falar de certas coisas, porque a pessoa tira da boca para ofertar para a igreja. Eu acho que demais assim também não é legal, mas também reter não é bom. É muito comum, nós estamos precisando de um socorro imediato. Eu falo para o pastor Marcondes, o pastor Gessé, liga para alguém, liga para a pessoa X, pessoa Y, pede, é 100, é 200, é 300 reais, é um patrocínio. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas uma pidança, queridos, às vezes é a oportunidade que você tem de semear. Às vezes é a oportunidade que você tem de agir com liberalidade. Porque se nós estivéssemos pedindo algo que fosse além da sua capacidade, eu acho até que deveríamos mesmo ser repreendidos. Muitas vezes nós estamos pedindo situações que vai abençoar mais a você do que nós, a igreja. Quando nós pedimos, às vezes, não é porque a igreja não tem, a igreja tem. Mas por que a igreja não paga? A igreja não paga primeiro porque entendemos que podia pedir. A igreja não paga mesmo porque também estamos dando a oportunidade para você semear. É a lei da semeadura. E eu vou trabalhar sobre isso aqui na Bíblia. Se alguém achar que eu estou forçando a interpretação, pode me repreender. Vou trabalhar na palavra. E quando vier a oferta no final da pregação, você não vai dar nem um centavo a mais do que você daria. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu vou te dar a oportunidade, depois da pregação,
de você ofertar e de você dizimar. Mas não faça nada por emoção, não faça nada tentando negociar com Deus. Esse não é o nosso objetivo, até porque nós não estamos pedindo nada, não tem campanha nenhuma na igreja agora que você tenha que ofertar. Algum tempo atrás, um pastor amigo meu disse assim: eu ganhei um Honda Civic. Eu falei, puxa vida, que legal. Pensei em mim também, né? Falei, será que ainda vai chover desse tamanho na minha horta? Mas pensei, não falei, estou confessando aqui de público, né? Vocês me perdoam. Aí, agora, a última vez que eu tive com ele, há uns dias atrás, eu falei, pastor, e o Honda Civic? Eu doei. Eu falei, gente, o senhor doou o Honda Civic? Doei. Para quem? Para a obra. Interessante isso, hein? Pastor, oferta na minha vida, se eu tiver condições, eu oferto. Porque eu sei que a lei da semeadura, ela existe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pagou uma escola para uma criança? Você já fez um compromisso de 1 ano de abençoar alguém? Lei da semeadura. De vez em quando a gente recebe umas ofertas aqui, de pessoas que fazem ofertas cativas, mês a mês, e não é dízimo não, é oferta mesmo. Essa aqui é para tal pessoa. Pode ficar tranquilo, não é para mim não, é para tal pessoa. E nós entregamos certinho. Sabe por quê? Porque a pessoa, eu não sei se ela faz isso consciente ou inconsciente, ela está semeando. Quem deu aquele carro para aquele pastor, com certeza, irmão, foi abençoado de uma forma ou de outra. O pé de chuchu, e dizem que isso é lei biológica, ele só vai produzir muito chuchu se você colher, e colhendo. Aí automaticamente vai produzindo um hormônio que gera toda essa multiplicação. E às vezes a gente retém, deixa de abençoar, também deixa de ser abençoado. Qual é a maior superpotência do mundo? Diga para mim. Estados Unidos. Vocês sabem quem mais os Estados Unidos abençoa? Quem sabe? Não é bobo não, hein? Não é bobo não, hein? Sabe onde é que os americanos semeiam? Israel. Abençoa alguém que é de Deus. Estou falando de mim não, irmão. Eu estou falando de um irmão que às vezes está sentado do seu lado e que precisa da sua ajuda. Ajude uma criança. É época de comprar material escolar. Escolha umas 2 ou 3 crianças que você pode, vai lá e compra o material escolar para a criança. Aí você fala assim, mas a criança não precisa, pastor, o pai dele tem. Pois é, você não entendeu o espírito da coisa ainda. Quem está te falando que é porque tem ou porque não tem? Escolha uma criança para você abençoar esse ano. Porque deles é o reino dos céus. Você está abençoando um crente, toda criança é crente. E às vezes a gente perde a oportunidade, porque a gente, achando que retendo, nós vamos economizar e vamos prosperar. É justamente o contrário. Pastor, o senhor está mandando eu pegar tudo que eu tenho e dar para os outros? Não, se você quiser entender assim, na verdade é porque você não quer entender. Eu estou dizendo, abençoe. Abençoe alguém. Olha o que nós temos aqui no versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Qual é o primeiro princípio que está implícito aqui no versículo 6? É o princípio da semeadura. É o princípio da semeadura. Lança o teu pão sobre as águas.
Pastor, mas se eu lançar o pão sobre a água, o que vai acontecer? O pão vai sumir no meio do mar, mas a maré devolve para você. Lança, oferta. E é só dinheiro, pastor? Não. Tempo, sorriso, alegria, abraço. Vocês já viram aquele pessoal da Jocum que sai com um cartaz assim? Receba um abraço. Ou me dá um abraço. Vocês já viram isso? Você está abraçando, você é mais abençoado do que quem foi abraçado. Sabia disso? Sai da tua casa hoje, amanhã, e vai lá no lar dos velhinhos e tira meia hora para conversar com um senhor idoso daquele, uma senhora idosa. Você vai ficar mais abençoado do que ele. Você vai sair de lá leve, você vai descobrir que você não tem problema. E pasmem, eu frequentei abrigo de idosos muito antes de ser crente, porque a verdade precisa ser falada. O espírita é muito bom para fazer caridade, viu? Dá show em muito crente por aí. O espírita tem a mão aberta para ajudar. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu, quando então era kardeciano, eu frequentava o lar dos idosos. De 15 em 15 dias, eu ficava uma manhã de domingo com eles. Gente, uma das épocas mais felizes da minha vida. A minha vida era cheia de problema em casa, eu era adolescente, mas quando eu estava lá, eu era um vencedor. Abençoe as crianças. Eu conheci a Mãe Preta. Quem lembra da Mãe Preta? A Mãe Preta era uma mulher solteira que cuidava de crianças. Na época ela tinha umas 100, 200 crianças, não me lembro quantas agora. Aí num domingo eu estava no abrigo dos velhos, de manhã. No outro domingo eu estava na creche da Mãe Preta. A minha equipe, eu era líder na mocidade. Irmãos, aquela mulher era a mulher mais feliz do mundo, porque ela cuidava das crianças. Crianças abandonadas, os pais passavam lá, deixavam a criança lá e iam embora. Semeia. Não questiona muito, porque se a gente for questionar, a gente não vai ajudar. E alguém vai falar assim, mas fulano você está ajudando, ele não merece. Não se preocupe com isso. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Às vezes até aquela criança não é tão necessitada, mas é a oportunidade que você tem de exercitar a lei ou o princípio da semeadura. Semeie. Tira esse ano para você semear na vida de 1, de 2, de 3, de quantos vocês puderem. E observa se as portas não vão escancarar para você. Segundo princípio, versículo 7. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Qual é o segundo princípio da liberalidade? Amor. Quando você semeia na vida de alguém, você começa a receber o amor de Deus. Está provado e comprovado que quem cuida dos necessitados tem vida longa. Está provado e comprovado que quem cuida dos necessitados, Deus vai cuidar dele. Sabe por quê? Você se torna, no bom sentido, da cozinha de Deus. Você compartilha de segredos com quem não é da sua cozinha? Eu não compartilho.
Se eu levar o cidadão para a minha cozinha, você pode ter certeza que ele é meu amigo. Eu deixo até ele abrir a geladeira. Não vai achar muita coisa não, mas eu deixo ele abrir. O segundo princípio da liberalidade é o amor de Deus na tua vida. Semeie, e você vai conhecer o amor desse Deus poderoso. Qual é a creche evangélica aqui de Rio Verde? Você conhece? Eu não conheço. Se tiver, por favor, me apresente. Qual é o abrigo dos idosos que é mantido pelos evangélicos? Você conhece? Também não conheço. Tem alguma coisa errada nisso, não, irmãos? Parece que está errado, não está? A gente fala tanto de amor, fala tanto de semear. Não, mas eu só abençoo a obra de Deus. Não tem enxergado muito, não. Pensa sobre isso. No versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Qual que é o terceiro princípio de quem semeia? Pode falar, irmão, abundar. Pô, está com medo, essa palavra é feia, mas é bíblica. Abundância, abundar vem de abundância. E abundância vem de fartura. Você quer ter os seus celeiros cheios? Você quer ter os seus celeiros abarrotados? Você quer ter a sua geladeira melhor do que a minha? Vamos então semear, porque o princípio da abundância vai se estabelecer na nossa vida. É aquilo que eu sempre digo, que a Bíblia diz: você vai ter para emprestar e você não vai pedir emprestado. É, pastor, mas crente não paga não. Crente pede emprestado, não paga não. Você está enganado, irmão. A Bíblia fala no Salmo 37 que quem pede emprestado e não paga é o ímpio. O crente pede emprestado e paga. E você que empresta para o crente, nem juros você não pode cobrar, viu? Pastor, mas nem 10%? Não pode emprestar dinheiro a juro, crente. A Bíblia não aceita esse comportamento. Se você pegou R$1.000 no começo do ano, vai pagar no final do ano, pelo menos a correção monetária. Porque a inflação deu. Isso aí não é juro, é correção monetária. Juro é quando você aufere lucro. Tudo bem? Eu desejo abundar em Cristo Jesus. Quero ter fartura. Então comece a ser mão aberta para as coisas de Deus principalmente. Crente não pode ter urutu no bolso, não. Crente não pode ser. Crente tem que ser mão aberta e abençoar. Não só a obra, como o irmão também. Qual o outro princípio que nós vamos enxergar no versículo 9? Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A pessoa que é liberal em ajudar, em abençoar, haverá uma justiça que vai acompanhar essa pessoa. Deus sempre vai julgar a sua causa em primeira instância. Ele vai agir sabendo dosar e sabendo te recompensar em função daquilo que você fez também. Versículo 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também, suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça,
Sabe qual que é o próximo princípio? O princípio da multiplicação. Eu não sei o que acontece, que meus negócios não fluem. Está faltando qual princípio na vida dessa pessoa? Multiplicação. Princípio da multiplicação. Com certeza, esse povo que prospera muito aí, que você está vendo na mídia aí, se você for fazer um estudo acurado desse povo, você vai ver que esse pessoal aí, ó, é mão aberta. É um homem aí na televisão que joga dinheiro para o povo. Esse homem começou vendendo pente na estação. Você lembra daquele... Não lembra, né? Só eu que lembro. Daquele espelhinho que a gente guardava no bolso no tempo da brilhantina? Lembra? Quem teve um espelhinho desse, irmão? Eu carregava um, irmão João, eu, irmão também ali. Só o pessoalzinho da velha guarda, né? A gente guardava esse espelhinho no bolso. Aí quando a gente ia ver a namorada, ó, o espelhinho aqui, amigo. Hoje tem espelho no celular. O negócio mudou muito. É a lei da multiplicação. Esse homem começou vendendo pente. Aquele pentezinho, cabo de osso. Começou vendendo lá e se tornou um dos homens mais ricos do Brasil. Nós criticamos muito. Essa semana eu vi uma reportagem de um pastor que é conhecidíssimo no Brasil e que conseguiu montar um império. A igreja dele é fenomenal. Por favor, eu não vou entrar no mérito da questão. Você acha que um homem desse chega onde chegou? A igreja que ele conduz tem 50 mil funcionários. Só pastor tem 12 mil pastores. É dono de uma emissora de televisão. Aliás, que está papando a Globo. Agora, deixa eu falar. Com todo o problema que possivelmente esse homem possa ter, com certeza ele tem alguma coisa boa na vida dele. Senão ele não chegaria onde ele chegou. E ele trabalhou, e ele falou bastante isso na reportagem essa semana. Eu fiquei até 1h30 da manhã vendo essa reportagem. E ele disse, é assim, ó, deu, recebe, não deu, não recebe. Então eu quero entender que ele é um homem de mão aberta. Tudo que ele põe a mão vira ouro. E eu estou com dó da Rede Globo, que agora ela amarrou o jegue dela no lugar errado. Sabe por quê? Porque é uma questão de tempo. Vai ser a maior emissora de televisão do país. Já está em pé de igualdade. E quem diga, hein? E quem diga, uma emissora que, segundo dizem, não sei se é verdade, ficou rica às custas de satanismo. Agora vem uma outra falando dos 10 mandamentos, vem outra falando de Êxodo, vem outra falando de Davi, e com o poder de Deus, é o poder de Deus, irmão. Não posso acreditar em outra coisa. Porque reino dividido não prospera. Se uma é conduzida por Satanás e a outra for por Satanás também, está dividido o reino. Não é, só pode ser o poder de Deus. Você está entendendo, queridos? Vai lá ver se aquele homem não tem mão aberta ou não tem. Eles desenvolvem um projeto no Nordeste chamado Projeto Canaã. Milhares de crianças são alimentadas. Isso a gente tem que aprender com eles. A igreja deles fica aberta o dia inteiro. A nossa fica de porta fechada. Será que tudo que está lá é ruim? Ou será que a gente tem que ser mais humilde um pouquinho e aprender também? Nós somos bons para julgar, mas às vezes a gente também tem que aplaudir. É a lei da multiplicação. Semeia, você vai conhecer o amor de Deus. Semeia, você vai encontrar o quê?
a abundância de Deus na tua casa, semeia e você vai conhecer o princípio da multiplicação. Versículo 11: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas a graça de Deus. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graça a Deus. Eu queria que você achasse esse princípio para mim. Qual é o princípio que está no último versículo que nós lemos? É o princípio do enriquecimento. Aprenda uma coisa: rico não é quem tem muito dinheiro. Para com isso, larga de ser bobo. Tem rico que é miserável, irmão, avarento, só dá alguma coisa se ele puder controlar o outro, manipulador. O verdadeiro rico não é esse. O verdadeiro rico é um que anda na bicicleta, mas o pneu da bicicleta não fura. O ladrão não rouba. E ele acaba comprando bicicleta para todo mundo. Tem multiplicação, todo mundo de monareta. Irmão, rico não é você andar no carro mais da Ferrari, não. De repente você no seu carro 1000 popular, motorzinho de enceradeira, não importa. Riqueza não é isso não, irmão. Você sabe o que é riqueza para mim? É você chegar na casa de uma pessoa muito humilde, mas muito humilde mesmo. Às vezes a casa é de placa de muro, uma casa humilde. Aí você chega na casa dessa pessoa, você olha para as vasilhas, elas estão brilhando. Dá até para pentear o cabelo na panela. A panela lá serve para fazer comida e para pentear cabelo. Você olha para o chão, é vermelhão. Você está entendendo, querido? Riqueza é isso. Riqueza é você saber que tudo que você põe a mão dá certo. Riqueza é você saber que você é um pai que não perdeu a autoridade diante dos seus filhos. Riqueza é você saber que a tua mulher te respeita como homem de Deus, como marido e como pai. Riqueza é o teu vizinho saber que o cobrador pode até chegar na sua porta, mas ele vai sair com o dinheiro. Isso é riqueza. Riqueza é você poder andar de cabeça erguida. Riqueza é você não negociar o seu dízimo e conseguir trazê-lo ao gasofilácio. Riqueza, querido, é fidelidade. Riqueza é liberalidade. Riqueza é você semear, é o princípio da semeadura. Riqueza é você ter o amor de Deus. Riqueza é você multiplicar, é você abundar em tudo. Isso é riqueza. Não confunda, irmãos, excesso de dinheiro com riqueza. De que adianta eu ter dinheiro e só isso? O amigo que eu tenho tem que comprar. A saúde que eu tenho tem que gastar uma fortuna para mantê-la. Querido, riqueza não é isso. Existem pessoas que são extremamente humildes e são ricas em tudo. Quem é amigo dessa pessoa é amigo de verdade. Na casa dessa pessoa você dorme um dia, dá vontade de dormir um mês. Você vai conversar com essa pessoa, dá prazer em conversar com ela. Isso é riqueza. Agora, como é que a gente chega a isso, pastor? Quem tem 10 milhões, por favor, com 10 milhões você pode ser muito rico. E quem recebe R$1.000 por mês também pode ser muito rico. Abençoe a obra. A viúva, a Bíblia chama de o óbolo da viúva. Lembra? Na hora da oferta lá na sinagoga, Jesus estava presente. Ele não foi contra o dízimo. Ele não foi contra a oferta. Se alguém encontrar na Bíblia Jesus sendo contra o dízimo e sendo contra a oferta, eu paro hoje de coletar dízimo e oferta nessa igreja. Mas tem que me mostrar.
Porque lá no Velho Testamento é muito claro, no Novo Testamento Jesus foi mais devagar. Por quê? Por causa dos espertalhões. Porque se Jesus escancara ali, o povo hoje estava tomando a casa dos outros. Então, a mulher foi lá e depositou o quê? Uma moeda. Você já imaginou um irmão sair de lá, não sei de onde? Ele vem aqui, todo mundo trazendo um envelope, tem envelope que nem entra aqui dentro. O irmãozinho vem lá com uma moeda, hein? Aí alguém diz assim, nossa, depositou uma moeda de 10 centavos. É tudo que ele tinha. Ele não deu 10%, ele deu tudo que ele tinha. Eu quero de coração, igreja, que você seja abençoada. Não trave as coisas para Deus. Se você fizer conta para Deus, Deus vai fazer conta para você. É igual aquela história da moça que fica escolhendo o rapaz com quem vai casar. Ela escolhe, quando ela perceber a escolhida é ela. E o rapaz do mesmo jeito. Não quero aquela moça porque o nariz é grande. Não quero aquela moça porque a boca é torta. Não quero aquela moça porque a orelha não sei o quê. Eu não quero... Tá, filho, vai, você tem o direito. Você tem o direito de reprovar todas as meninas bonitas dessa igreja. Você vai ficar para titi, moço. E depois ninguém te quer não, filho. Na hora que a lei da gravidade bater, acabou, filho. E ela pega. Depois dos 30 vai pegando que é um negócio. É, meu filho. Então, olha, muito cuidado com isso aí. Por isso que eu casei cedo logo. Que a gente, quando é muito novo e casa, a gente não presta muita atenção, mas eu prestei. Eu olhei tudo direitinho e eu percebi que era a decisão correta. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é sério, irmãos. A gente, quando é novinho, a gente não é tão criterioso. Depois que pega uma certa idade, a gente fica enjoado. E aí, filho, você vai ficar para titi. E eu já vou ser vovô. Brincadeira, irmãos. Mas é sério. Nós estamos vivendo um momento em que os rapazes e as moças querem formar primeiro. Amém. Não tem problema. Falando sério agora. Não tem problema. Mas, por favor, quando você for buscar alguém para ser o seu cônjuge, não olha só o externo, não. Olha os valores da pessoa. Casamento é ministério, irmão. Se você é crente, faça o possível e o impossível para se casar com um crente. Se aquela pessoa que mexeu com o seu coração não for crente, nós vamos interceder por você. Porque você vai encontrar muitas barreiras. Pode ser que você seja bem-sucedido ou bem-sucedida. Mas casamento, a gente tem que casar para viver e para permanecer. E outra coisa que eu vou lhe dizer, já que nós entramos nesse assunto, tentando consertar aqui o negócio. Essa química passa, viu, irmãos? Se você for uma pessoa persistente, ela pode durar 30 dias depois do casamento. Depois tudo não tem mais novidade. Então química passa, viu? Casamento não é só sexo, não. Aliás, de 24 horas, se você gastar 10 minutos é porque você é bom. Você tem 23 horas e 50 minutos para amar essa mulher e esse homem sem sexo. Por dia. Nós, quando somos jovens, nós temos o hábito de achar que casamento é só isso. E, aliás, se você for muito maravilhoso, é 15 minutos por dia e olhe lá. E o resto do dia, meu irmão, é sem isso. Então, que Deus abençoe sua vida. Semeie. Os rapazes apaixonados semeiem flores aí para as mulheres. E as mulheres semeiem gentileza para os rapazes. Os crentes semeiem, ofertem, tragam os seus dízimos, tragam as suas ofertas. Deu para abençoar a obra. Você tem lá na sua casa algo que você não está usando de jeito nenhum.
Pode ser que na igreja, irmão, sirva para alguma coisa, mas não vem com mangueira furada, não vem com... Não, por favor, não vai dar. Mas está lá, pode servir para alguém da igreja. Tem alguém, às vezes, precisando daquele berço que está encostado. Isso é liberalidade. Tem alguém, às vezes, precisando daquele objeto que está lá parado, não está abençoando ninguém. Seja um abençoador. Amém?